inscrição dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Queria comentar ao Sr. Miguel Horta Costa. Eu diria que é quase injusto, ao fim de 3 horas de audição, estar a persistir em fazer um conjunto de perguntas. 3 horas, na sua audição, fora as outras que fizemos, mas de todo modo não posso perder a oportunidade de o ter cá. Tentarei ser muito direto nas perguntas, sem prejuízo do enquadramento, e pedir-lhe que, quando não for como eu disse, que me corrigisse, porque o que interessa é o que o senhor diz, não é o que eu digo. Se eu bem percebi, e antes de mais, trouxe aqui um elemento novo, que é o seguinte: quem leva o BES para as contrapartidas é o Sr. Miguel Horta Costa, e não o contrário. Ou seja, a sua paixão por equipamentos militares, se eu bem percebi, tentando ser célere na descrição, fê-lo interessar-se pelo tema e conhecer essa realidade em vários países. A certa altura, identificou uma oportunidade com os alemães nas contrapartidas. Admito que não fosse ensinar os alemães a fazer submarinos, e era tentar, junto dos alemães, fazer-lhes ver da valia que seria a sua intervenção, no sentido de captar contrapartidas que valorizassem a proposta deles. Certo? Disse também, e se não for assim, depois por favor corrija-me, tão logo eu faço uma pergunta, que precisava ter uma instituição atrás de si. E foi, se eu bem percebi, buscar o BES por 3 motivos. Primeiro motivo, tinha que ter uma entidade que tivesse forte implantação no tecido empresarial. Segundo motivo, existia já uma ligação entre o próprio BES e alemães por causa do aeroporto, se eu bem entendi. E terceiro, tinha o seu irmão na ESCOM, que embora não fosse uma empresa totalmente vocacionada para este tipo de negócios, o know-how que lhe faltava seria levado pelo próprio consultor, Vossa Excelência. Foi assim? Então pronto. O BES, peço desculpa, Sr. Presidente, o BES é trazido ao projeto das contrapartidas pelo Sr. Miguel Horta Costa e não ao contrário. O BES não avançou e recrutou de seguida. Foi assim? Pronto. Ninguém acredita nisso, mas é exatamente isso. Quem cria, quem vê a oportunidade, quem inventa a oportunidade, se é que se pode dizer assim, foi o senhor. E trouxe atrás de si aqueles que achava serem os parceiros ideais. Muito obrigado. Isso é importante porque isso contraria outras narrativas. Na relação entre o BES, entre a ESCOM e a Ferrostal, há um contrato inicial que limita o que é que cada um se compromete a fazer no conjunto de direitos e deveres que decorrem do contrato. O senhor esteve no contrato, participou nas reuniões e nos drafts e nas negociações do contrato da ESCOM com a Ferrostal? Sim. Sim. Nessas foram várias, admito. Tenho alguma vergonha, porque o primeiro contrato foi feito por um advogado que era um azelha brutal. Portanto, mas é evidente que estava lá e fui contra essa... Pronto, é exatamente. Depois desse primeiro contrato, que só podia melhorar, se era assim tão mal, se esteve nos outros. O que me interessa em relação ao contrato é o seguinte: independentemente dos valores, a remuneração da ESCOM era fixa, totalmente fixa, ou tinha uma componente variável? Porquê? Porque normalmente estas coisas são associadas a um success fee. Consegues, ganhas mais; não consegues, fica o esforço. Por vezes até há 2 partes, uma fixa e uma variável. O tipo de remuneração da Ferrostal e ESCOM era fixa mensal, fixa anual, ou era fixa mais variável? Eu gostava imenso de uma coisa é eu estar no contrato inicial, que só não o queimei, porque era um desastre. Portanto, eu não tive acesso a essa informação. Portanto, uma coisa é eu saber fazer alguns contratos, outra coisa é quando o negócio se faz, ou quando se chega à altura de fazer um negócio, eu não fico lá. Saio, certo? Eu sou o tipo das máquinas. Eu tenho que estar lá enquanto os alemães, ou outros quaisquer, precisam de uma linguagem técnica. E essa eu sei tê-la. Outro esclarecimento. Salvo erro, disse que tinha uma remuneração de 5.000 euros, também percebi. E achava isso... É a única que eu conheço. Ou seja, independentemente do mérito, maior mérito ou maior demérito da sua atuação, o seu valor era sempre este. Também não tinha nenhum prémio por objetivos nem nada disso.
Muito obrigado. Continuando, se me permite, Sr. Presidente, abreviando. Continuando. Naquilo que era o trabalho desenvolvido pela ESCOM em relação às contrapartidas, quem trabalhava na empresa ESCOM nas contrapartidas dos submarinos era o senhor e só o senhor. Exatamente. É correto? E agora pergunto-lhe, qual era o papel da Inteli? Quem é que recruta a Inteli? Fui eu. Não é. Espera, o papel da Inteli, uma coisa é eu poder ajuizar das contrapartidas. Outra coisa é fazê-las todas. E como pode ver, nós entramos em praticamente tudo. Era completamente impossível. A ESCOM não queria. Há uma altura que eu peço ao Palmaféria uma ajuda e ele diz, você tem aí uns miúdos, são os tipos fantásticos, e eu disse, vamos... Inicialmente, a ESCOM diz assim, não, sei lá quem é que são esses gajos, uns chatos, isto só traz chatices para nós, e não sei o que. Eu disse, não há hipótese nenhuma de fazermos isso com a prata da casa. E, portanto, eu acho que estes tipos são os melhores. O Palma Férias disse-me, vá falar com o Frisardo, que é o homem sério. Muito obrigado. Quem contrata a Inteli é a ESCOM, juridicamente falando. A ESCOM contrata a Inteli e pagava-lhe. Não sabe também se a Inteli... Já não me lembro, isto tinha a ver com alguns projetos, eram com a Inteli e outros não. Mas a Inteli teve um peso grande. Se eu bem percebi, o senhor identificava as oportunidades de contrapartidas a apresentar aos alemães, a Inteli montava o projeto e o projeto era apresentado à Ferrostal. E ela pré-validava por ela ou não? Se fosse validado, era apresentado, era isso? Exatamente. Ou seja, isto leva a uma outra questão. Que há bocado o Sr. Deputado João Semedo levantou, que era a seguinte: quando se põe a questão, e lá irei se tiver tempo, quando se põe a questão de entenderem que a Ferrostal está a desviar-se da filosofia, da natureza e dos direitos e deveres que nós temos, fruto do contrato, nós temos de saltar fora, seria talvez difícil interpor uma ação judicial, na medida que a Ferrostal podia limitar-se a dizer este não, e este também não, e este também não, e este também não, seriam todos não. E era difícil dizer à Ferrostal que era obrigada a aceitar fosse qual fosse. O contrato tinha esta componente. E eles é que validavam as vossas propostas. Vocês montavam, pagavam à Inteli e depois esperavam a decisão final da Ferrostal. Exatamente. Era exatamente isso. Exatamente. Teve contactos garantidamente com a Inteli, sim. Claro. Teve contactos de natureza técnica com as equipas da Ferrostal que vinham a Portugal avaliar e validar os projetos? Sim. Teve contactos com a Comissão de Contrapartidas? Claro que sim. Eu ia lá com Vender o seu peixe? Com os alemães ou com os outros, não é? As restantes pessoas da ESCOM, a administração e outros, tinham participação ativa neste conjunto de contactos? Não. O senhor era a cara da ESCOM neste assunto, certo? Não posso estar sempre a dizer que sim, porque isto, embora seja filmado, também é gravado e amanhã vão dizer que não respondeu. Mas confirma. Sim. Ademais, se bem também percebi, existia aqui um outro problema, que era os concorrentes franceses eram concorrentes a sério, ou seja, do ponto de vista das contrapartidas, faziam uma verdadeira concorrência, sendo que as contrapartidas eram um elemento fundamental da avaliação do próprio mérito de concurso. Se sabia que os franceses estavam a trabalhar com outrem? Com quem trabalhavam os franceses? Sabia, do ponto de vista da consultoria? Os franceses geralmente são as próprias fábricas que têm equipas de contrapartidas. Os alemães também tinham, não é? De resto, os dois primeiros alemães, que já se falou aqui, eram tipos com uma experiência muito grande em contrapartidas, em vários países, não é? África do Sul, Europa, etc. Portanto, Grécia. Portanto, os tipos tinham uma experiência grande, mas nós começámos a tê-la também. Outra questão, mudando um pouco de tema.
Já foi aqui várias vezes aventado, de forma legítima do ponto de vista das questões que se colocam, a ligação esticada, que vai desde o Sr. Miguel Horta e Costa até ao BES, que financiou a compra. Só quem não está numa empresa é que não percebe que os acionistas não andam todos os dias a acompanhar o que é a administração de uma empresa. Era mesmo o que faltava. Mas eu até recuo um passo antes. O consultor Miguel Horta e Costa, que era o único que percebia alguma coisa do assunto, reportava a par e passo, semanalmente, com relatórios, o que ia acontecendo para a própria administração poder ir apresentar depois ao BES. O senhor tinha... Gosto, vou pedir, o Sr. Deputado, peço desculpa de interromper o Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado está a usar um método de inquirição mais direta ainda do que tem sido o habitual da Comissão. E, portanto, eu pedi-lhe que expressasse, de facto, a sua opinião, porque se assinar só com a cabeça ou se disser vagamente um sim, não ficaremos com uma resposta efetiva registada às perguntas do Sr. Deputado. Então vamos ter que... Só um segundo. Portanto, sim. Ou seja... A administração do Grupo Espírito Santo nunca viu um submarino à frente, nunca viu uma contrapartida à frente, nunca me viu a mim à frente. E, portanto, eu estava dentro da ESCOM como consultor, nunca fui ESCOM. E, portanto, há uma distância grande para um grupo gigantesco. Não é? Ninguém alguma vez se preocupou com nada disto. Sr. Deputado. A própria relação do Sr. Miguel Horta e Costa com o Conselho de Administração da ESCOM era muito regular, era muito assíduo, a transmitir-lhe tudo o que estava a fazer, quais eram os projetos? Pergunto. Basicamente, não, é evidente que eles tinham uma ideia, porque eu tinha que... Eu não podia arrancar com um projeto sem primeiro falar com eles. Mas o dia-a-dia é exatamente aquilo que disse. Nenhum deles tinha tempo. Eles faziam muitas coisas. Sr. Deputado. Ainda sobre a evolução cronológica do processo. Referiu que a certa altura aconteceram dois factos, ambos péssimos. Um foi a alteração das pessoas que estavam em Portugal a representar a Ferrostal. Exatamente. Eu não sei se percebi bem. Acho que referiu que foi uma questão de atingir o limite de idade. Exatamente. E eu ainda tentei que eles não saíssem. Mas depois disso, passados uns anos, eu disse, tu é que tinhas razão. Isto foi um desastre. A nova equipa da Ferrostal trouxe consigo, referiu isso, mais impaciência? A questão não tem a ver com impaciência. Era muita impaciência porque eles não tinham treino. Ou seja, não eram mestres nesta história. Eram tipos que vinham de outras áreas que não tinham nada a ver com isto. E, portanto, não sabiam bastante menos que nós. Ainda dentro da segunda fase, chamar-lhe a segunda fase da Ferrostal, e referiu aqui o desconforto crescente que teve e que a ESCOM teve com a forma como a Ferrostal olhava para outros, se eu bem percebi, outros projetos, outros concorrentes, outras propostas. Isso aconteceu? Como? Ou seja, a Ferrostal pretendia que a ESCOM suportasse que despesas? Que não dela diretamente. A Ferrostal queria poder ir buscar aos nossos filhos. E nós, não foi só, como já o disse antes, não foi só a questão disso não estar no contrato, foi também os riscos que isso podia ter. Já falámos nesses riscos. Por último, confirmar mesmo... Perdão, Sr. Presidente. Por último, confirmar mesmo, algo que disse, que tem a sua curiosidade, é que, de facto, quer Durão Barroso, quer Ana Gomes, ambos conheceu-os, se eu bem percebi, na MRPP. O Durão Barroso mais muito mais próximo de mim. A Ana Gomes estava lá, mas eu não me lembro dela o dia-a-dia. Eu com
com o Dr. Durão Barroso tivemos uma relação muito próxima. E com ela conhece bem, conhece mal? Conheço mal, mas cada vez que conheço pior. A pergunta é exatamente essa, que é, há pouco referiu que as declarações da doutora Ana Gomes só lhe despertaram sentimento. Foi pena, foi o que nos disse. Muita pena. Pergunto-lhe, em algum momento o senhor estava no olho de furacão, o senhor era operacional da ESCOM, era alguém que falava de contrapartidas todos os dias. Em algum momento ela tentou junto de si, quiçá em hora da velha história, apurar algum dos factos, confrontá-lo com o facto, esclarecer alguma coisa? Não, porque eu julgo que ela tem um método de ir buscar informação muito... É mais internet. Muito especial. Obrigado. Não é nada, Sr. Presidente. Terminou a sua